Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner da Francesca Educação Financeira. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia no nosso Morning Call. Lembrando que todos os dias às 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre fechamento do mercado no dia anterior e também sobre as perspectivas político-econômicas e de mercado para o dia. Portanto, nos acompanhe. Se você não pode estar ao vivo, vem aqui, assista depois e saia sempre bem informado. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2021, estamos realizando o nosso 46º Morning Call. Ontem, no fechamento do dia 9, Bovespa teve uma nova queda, muito aí por conta do risco fiscal, auxílio emergencial e as divergências aí e brigas entre os poderes, né? Legislativo, judiciário e executivo. Lembrando aí que toda a briga que está acontecendo nesse momento aí dentro do legislativo acaba prejudicando o andamento aí do governo, e nós já falávamos desde o final do ano passado que Bolsonaro provavelmente teria maior dificuldade em negociar e governar nesse primeiro semestre de 2021. Mesmo com as mudanças aí de seus apadrinhados na Câmara e no Senado, ainda assim estamos sofrendo bastante. Ontem tivemos divulgação da inflação, que veio um pouco abaixo da expectativa dos especialistas, mas não aliviou muito, mesmo porque a maioria dos mercados globais ontem também oscilou bastante, um dia de muita realização, dólar subindo mesmo em meio ao Banco Central aí atuando e trabalhando aí para manter o dólar o mais baixo possível. Mas vamos lá, vamos falar então do fechamento de ontem, dia 9, então, dia 9 de fevereiro de 2021. Daqui a pouquinho já encerra esse mês, né? Lembrando que é um mês curto, semana que vem, segunda e terça, existe aí o feriado por conta do carnaval. Mas vamos lá, Ibovespa ontem teve uma queda aí de 0,19, quase 0,2%, fechando aí a 119.471. Ainda não perdemos os 119 mil pontos, mas importante aí ficarmos de olho aí, principalmente para não perder esses 119 mil pontos aí e não entrar em algum possível sinal de baixa de Ibovespa. O dólar, aí, como eu já comentei, teve uma alta de 0,2, fechou a 5,38. Lembrando que ontem houve um trabalho muito forte do Banco Central de venda de moeda estrangeira para tentar controlar a alta da moeda. Nos Estados Unidos, renovação da máxima histórica da Nasdaq, fechando ontem a 14.007 pontos, alta de 0,14%. O S&P fechou com 3.911 pontos ontem, uma queda de 0,11, e Dow Jones queda de 0,3, praticamente estável a 31.375 pontos. Na Europa, ontem o euro subiu 1,44%, fechando a R$ 6,56, e Alemanha com queda de 0,38 a 14.011 centavos. A França apresentou uma alta de 0,10 e Reino Unido alta de 0,12. Quem se saiu bem ontem, na verdade, entre os principais mercados globais foi a Ásia, onde a China fechou aí com 15.630 pontos, alta de 2,36, com a alta que está acontecendo nesse momento lá no mercado chinês. A China retoma aí seu maior valor de ações nos últimos 5 anos, e o Japão teve uma alta um pouco menor de 0,4, tentando também retomar sua alta histórica que foi apresentado no mês de janeiro, né, onde chegou aí no valor mais alto dos últimos 30 anos. Olhando aí para as cripto, o Bitcoin tendo alta aí de 6,9% ontem e o Ethereum alta de 2,52%. Lembrando que as cripto têm se valorizado bastante, principalmente depois de alguns movimentos. Falei recentemente de um fundo futuro de Ethereum. Bitcoin, aí Elon Musk nessa semana aí fez uma aquisição, o dono da Tesla, de 1,5 bilhões de dólares em compra de Bitcoin, e falou muito bem da moeda, o que valorizou muito também.
E ontem a Nasdaq, juntamente com um outro fundo, lançaram um primeiro ETF, né? ETF, lá nos Estados Unidos é muito mais comum do que no Brasil. Os ETFs são índices ali de negociações, né? Um ETF somente de criptomoedas. Então isso também deve ter uma mudança aí, com certeza, para os próximos meses também. O petróleo futuro ontem fechou aí o Brent a 61,11 e o WTI a 58,31 dólares o barril. Pela primeira vez aí em mais de um ano, o barril de petróleo, o Brent no caso, né, ultrapassou os R$ 61, que foi isso no dia de ontem. Hoje ambos já abrem o dia com uma leve queda, mas ainda temos que aguardar aí o que pode acontecer durante o dia. Falando aí das principais altas de ontem, nós tivemos Sabesp com uma alta de 7,1% a 42,56. Se você lembra, aqui durante várias e várias vezes eu falei sobre Sabesp no nosso Morning Call, porque Sabesp, com o marco do saneamento, se esperava muito mais da ação e ela estava figurando normalmente entre as principais quedas. Ontem, entre as principais altas, fechando aí a 42,56. Companhia Siderúrgica Nacional, novamente aí se valorizando, alta de 2,43%. Ultrapar, alta de 2,22%, também havia um tempo que não figurava por aqui. BB Seguridade, alta de 1,74 a 28,58. Lembrando que ontem nós tivemos divulgação dos resultados do quarto trimestre de BB Seguridade, onde ela apresentou um excelente resultado também, principalmente aí porque com a pandemia menos pessoas estiveram nas ruas, diminuiu também automaticamente a quantidade de sinistros e as seguradoras de modo geral tiveram aí então no final de 2020, no ano de 2020, um resultado melhor do que o esperado. Sambi 11, que é Santander Brasil, alta de 1,62 a R$ 40,86. Se você lembra, nos acompanha aqui essa semana, falei aí sobre essa oscilação de Sambi 11, que alguns especialistas falam em queda, outros em compra, e ela tem oscilado bastante aí entre as principais quedas e as principais altas. Bancos em geral estão oscilando, mas Sambi 11 tendo uma oscilação um pouco maior do que o normal. Nas principais baixas nós temos aí Prio 3, que é uma das ações que mais se valorizou no final do ano passado, teve ontem uma queda de 4,13%, puxado aí também, acredito, por conta das baixas na Petrobras, PET 3 e PET 4. Antes de ontem teve um fechamento aí péssimo, e ontem também não foi diferente, né? Temos aí PET 3 com queda de 2,60% ontem. Ontem também tivemos Exetec, queda de 3,36%, JHSF, queda de 3% a 7,35%, e Gol fechando aí rasos 25, com queda de 2,95%, muito aí em função também da pandemia. Olhando aí para nossa agenda, hoje nós temos divulgação das vendas do varejo do mês de dezembro e automaticamente fechamento aí dessas vendas do ano de 2020, o que pode mostrar um pouquinho mais como foi o ano passado aí para os varejistas de modo geral. E temos muitas coisas na nossa agenda internacional. Temos aí divulgação do índice de inflação na Alemanha, que já saiu e foi mais baixo do que o esperado também. A produção industrial na França, que caiu pelo segundo mês consecutivo. Hipotecas nos Estados Unidos, que, lembrando, é um índice muito importante, visto que houve uma movimentação muito grande de novas hipotecas lá nos Estados Unidos. E discurso do presidente do Banco Central Europeu, que também está sendo discutido, falado muito essa semana aí sobre a política monetária, política econômica da União Europeia. E hoje tem inflação de janeiro nos Estados Unidos e estoques de petróleo, que, como eu falei, vai automaticamente movimentar aí o preço de petróleo, principalmente o Brent. Então, com isso aí, teremos alguma movimentação nesse sentido também. Falando em política, hoje temos muita coisa, muita novidade aí no campo de política. Ontem aí
começou lá no Senado norte-americano o julgamento do ex-presidente Donald Trump. Lembrando que eles querem continuar o processo de impeachment do Donald Trump para que ele possa aí, ou melhor, para que ele perca os direitos de elegibilidade para os próximos 4 anos, e daqui a 4 anos aí não venha tentar uma reeleição. Só para vocês entenderem um pouquinho mais, o Senado aprovou, que é o segundo passo lá, e agora basicamente eles formam um tribunal. Vai ter o advogado de defesa, que já existe ali de Donald Trump, alguns parlamentares aí farão o papel de promotor. Depois de ser tudo apresentado, aí sim os senadores começam a votar pelo impeachment ou não do ex-presidente Donald Trump. Hoje tem aí a audiência, a última audiência aí, depois da investigação ali de Pazuello, lembrando que o STF e a PGR, a Procuradoria-Geral da República, né, chamaram ele para falar principalmente aí por conta do que aconteceu lá em Manaus, o caos que aconteceu no Brasil aí por conta da pandemia. Então, se você nos acompanha aqui, você já sabe um pouquinho sobre esse tema. E esse é o último passo antes de se abrir uma CPI, o que preocupa também o governo. Lembrando aí que Pazuello já está na corda bamba há muito tempo, mas o presidente Jair Bolsonaro tem mantido o seu homem de confiança aí no Ministério da Saúde. E também um problema sério, né, que nós já tivemos aí 3 ministros da saúde diferentes aí desde o início da pandemia. Em relação à CPI, o que preocupa muito é que já tem 30 senadores que se mostram favoráveis à CPI. E só para lembrar, quando nós falamos em Senado, são 2 senadores por estado ou distrito federal. Então, automaticamente, nós temos aí mais de 50%. Normalmente esse tipo de votação necessita de 2/3 de votação do Senado e da Câmara, mas já é um grande passo aí caso seja necessária a abertura desta CPI. A Câmara deve aprovar a autonomia do Banco Central. A Câmara ficou até mais tarde ontem discutindo, existe aí todo um lobby político nesse sentido também, para a aprovação da autonomia do Banco Central, algo que já acontece na maioria dos países desenvolvidos do mundo, menos no Brasil. Essa autonomia do Banco Central, principalmente, tá, ela vai impedir que o presidente da República demita o presidente do Banco Central por qualquer picuinha, por qualquer motivo. Só poderá ser demitido o presidente do Banco Central por algum ato ilícito ou improbidade administrativa. Então, essa mudança aí, por exemplo, manteria Campos Neto a princípio até o final de 2024, indiferente de quem venha, por exemplo, a ganhar a eleição em 2022. Ontem nós falamos aí do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, julgando lá o Queiroz, né? Ou melhor, os habeas corpus do Queiroz, e o STJ ontem ele adiou o julgamento do recurso de Flávio Bolsonaro, que também é no mesmo esquema de rachadinha juntamente com o Queiroz. Um dos ministros aí pediu vistas e pediu até terça-feira da próxima semana para analisar a documentação. A gente já está falando aí há algum tempo aí da briga política entre os partidos, um racha no Democratas, o PSDB quer se aproveitar e levar Rodrigo Pacheco e Rodrigo Maia para o PSDB, já falei sobre isso ontem, e aproveitando toda essa realidade, o governador de São Paulo, João Dória, tenta aí tirar Aécio Neves, afastar Aécio Neves da presidência do PSDB nacional e assumir o PSDB nacional, algo aí que ele já vem tentando há algum tempo e pode ser que esse seja o momento. E isso automaticamente mexe aí com todo o escopo da política brasileira, aumentando essa briga e essa polaridade. Bolsonaro ele perde força e aumenta sua impopularidade, tá? Aumentou aí de acordo com pesquisas, principalmente aqueles que acham o governo ruim ou péssimo, e também numa pesquisa da XP ontem, Bolsonaro ainda ganharia em caso de eleição em 2022, da sua reeleição, mas já perde muito espaço e num possível segundo turno com um candidato hipotético, Sérgio Moro, a princípio ele ficaria atrás. Então essa movimentação política também pode influenciar o mercado nessa semana. Falando de economia agora um pouquinho muito importante, especialistas dizem que nesse ritmo de vacinação que nós estamos tendo no Brasil, levaríamos
pelo menos 4 anos para imunizar toda a população. E imagina só, 4 anos para a gente voltar à normalidade. Não dá, né? Inicialmente lá o plano de imunização do Ministério da Saúde falava em 16 meses. Esse plano aí que meio foi por água abaixo, né? Porque ninguém sabe direito como é que vai ser o andamento, toda hora muda. Recentemente mais pessoas foram incluídas aí no grupo prioritário. Indiferente disso, a boa notícia é que um grupo de empresários liderados aí principalmente pela presidente do Magazine Luiza, a Luiza Trajano, que ela tem um grupo aí de mais de 300 empresárias aí, que é mulheres empresárias, elas se uniram, inclusive ontem foi anunciado nas redes sociais da própria Magazine Luiza e da Luiza Trajano, eles se uniram para tentar auxiliar a questão do governo para que a população brasileira toda seja imunizada até setembro desse ano. Olha que fantástico, olha como isso seria bom. Não se sabe mais detalhes ainda sobre isso, mas em pronunciamento, Luiza Trajano disse que não se procura culpado, não se procura demérito, mas sim resolver o problema do Brasil. Novamente, aí tirar o chapéu aí para Luiza Trajano, além do papel que ela faz na Magazine Luiza, esse papel social aí está de parabéns. Vamos olhar um pouquinho para a Europa. Lembra que desde o final do ano passado a gente fala do lockdown lá na Alemanha. A Alemanha fechou quase tudo lá em dezembro, depois ampliou isso para o meio de janeiro, depois até o final de janeiro, início de fevereiro, e agora, por conta dos casos de coronavírus, esse lockdown pode ser ampliado até março, ou seja, todo o mês de fevereiro ainda e boa parte do mês de março, o que preocupa bastante aí, visto que a Alemanha é uma forte economia na União Europeia. Ontem nós tivemos aí a divulgação do IPCA, o IPCA de janeiro, ele foi um pouco menor do que os especialistas imaginavam, e isso pode segurar a taxa Selic. Lembra que na última reunião do Copom, a gente já falou sobre isso aqui essa semana também, foi retirado o Forward Guidance, que era aquela manutenção de taxa garantida que o Banco Central iria fazer. Foi retirado, então assim, pode ser que aumente. Alguns especialistas já falam em na próxima reunião aumentar 0,5% aí na taxa de juros, ou seja, Selic indo a 2,5%, subindo 50 pontos bases, nesse caso, né? Mas com esse recuo aí da inflação, sendo um pouco menor, pode ser que o Copom ainda não mexa na Selic na próxima reunião. Quando que a gente vai saber disso? Somente no mês que vem, somente no mês de março, mas toda essa especulação aí já paira no mercado, também vamos aguardar, porque na segunda-feira pode mudar isso tudo com um novo relatório Focus. CPMF e auxílio emergencial. Lembrando que o auxílio emergencial está para ser reimplementado, o Corona Voucher novamente, né? Presidente do Senado já disse que é favorável, o próprio presidente Jair Bolsonaro disse que é difícil segurar a questão do auxílio emergencial, mas, porém, todavia, entretanto, para aprovação é necessário tirar dinheiro de outro lugar e pode ser que nessa negociação retorne por tempo indeterminado, se fala em temporariamente, a CPMF. Mas você sabe que no Brasil, quando se coloca um imposto, esse temporário vira quase que para sempre, né? Mas vamos aguardar, é importante ficar de olho nesse detalhe. A Anvisa dispensa a aprovação emergencial das vacinas doadas pela OMS e ONU. Se você lembra que a gente já falou sobre o consórcio da Covaxin ali, que a ONU e OMS irão distribuir para países mais pobres ou em desenvolvimento diversas vacinas. O Brasil deve receber aí próximo de 10 milhões de doses, certo? E a Anvisa disse que não vai precisar de aprovação emergencial dessas vacinas aí para vacinação em massa. Um outro detalhe importantíssimo, um estudo indica aí que 77% do valor gasto em auxílio emergencial foi para pessoas que não precisavam tanto, não precisavam assim de forma emergencial. E aí vem aquele detalhe aonde realmente muitas pessoas foram pegar o recurso sem necessidade, muitos aí que talvez não tinham trabalhado, outros autônomos que continuavam suas atividades, mas que por terem o direito foram
atrás do seu direito. Lembrando que isso é legal, talvez não seja moral, mas é um estudo interessante aí de se analisar, principalmente porque agora se fala em um novo auxílio emergencial. E a Europa aceitou o registro aí da Sputnik V, lembrando que essa é a vacina russa, então quem sabe aí mais uma vacina lá na União Europeia, e essa vacina Sputnik V já está aí há mais de 2 semanas para avaliação da Anvisa no Brasil para uso emergencial. Agora vamos para o âmbito corporativo, falar um pouquinho aí da AGE para mudança no Estatuto da Vale. Vale convocou a AGE, o que é Assembleia Geral Extraordinária. Existem 2 assembleias de acionistas, a AGO, Assembleia Geral Ordinária, que ela obrigatoriamente tem que ser feita uma vez por ano aí, para mostrar o balanço, para ser aprovado aí o balanço financeiro da companhia, e todas as outras são AGS, e agora tem uma AGE, Assembleia Geral Extraordinária, para mudar o Estatuto da Vale. A Petrobras aí vendeu ontem a sua participação, vendeu a BS Bios, isso faz parte do plano de desinvestimento da Petrobras. A fábrica da Ford lá no ABC, em São Bernardo do Campo, na verdade, né, já tem aí uma negociação. Alguém comprou, vai ser investido uma grana violenta e vai virar um baita centro de logística, então pelo menos aí reduzindo a questão aí das perdas com o fechamento das fábricas da Ford. Só um detalhe, essa fábrica da Ford não é dessas que foi fechada, que foi anunciado agora, ela já havia sido fechada lá no ano passado, se não me falha a memória, tá? E agora aí eles estão fazendo toda a parte de programação ali, logística, para se tornar um centro de logística. A Fleury, empresa listada na bolsa, está apostando em um novo modelo de negócio para públicos sem plano de saúde, principalmente aí aquela ideia do pessoal aí que consegue fazer consultas via aplicativo, para não precisar ir até o médico. E hoje, muito importante, nós temos a divulgação de resultados de empresas listadas na bolsa no 4º trimestre de 2020, e temos aí Banrisul, o banco do Rio Grande do Sul, IRB, né? IRB, que você com certeza já ouviu falar, resseguradora brasileira, que sempre tem alguns conflitos aí, sempre aparece na mídia, também divulga os resultados hoje. Lembrando que IRB teve toda uma mudança aí no quadro de presidência, conselho, mudanças aí na forma de gestão, porque infelizmente a governança corporativa da gestão anterior estava comprometida. Hoje também nós temos divulgação de Klabin e Suzano, as empresas de celulose aí, que com certeza aí foram muito influenciadas pelo aumento do dólar no ano passado. Temos divulgação de Banco Paine, Log e TOTS, a empresa de tecnologia. Vale a pena ficar de olho, principalmente para analisar essas empresas e outros concorrentes, outros players semelhantes do mercado. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia aqui conosco. Hoje, a partir das 6 horas aqui, nós temos, a princípio, os mercados de índice futuro um pouco instáveis, uma perspectiva de Brasil abrindo com leve queda de 0,08%, o que é praticamente irrisório. Ao mesmo tempo, nós temos alta nos Estados Unidos, S&P, Nasdaq e Dow Jones. Na Alemanha, a princípio, temos a bolsa abrindo em queda de 0,20, muito em função desse possível lockdown ampliado. Na China e no Japão, temos mercados abrindo em sentidos opostos. Abrindo não, lá já está quase fechando, né? Com certeza hoje teremos um dia de menor oscilação do que foi no dia de ontem, mas os mercados ainda estão indecisos, muitos atuando diretamente aí com realização de lucros, mas muitos investidores também olhando aí para novos investimentos. Lembre-se que todos os dias nós estamos aqui falando um pouquinho sobre o mercado é soberano, não dá para nós prevermos absolutamente nada, mas todos os dias a gente está aqui para falar de fechamento e aquilo que você deve ficar ligado aí sobre política, economia e mercado corporativo. Amanhã nos vemos novamente às 5h50, não esqueça de deixar o seu like, acompanhe também lá no Instagram, @FranceschiWagner, que sempre tem muito assunto voltado à área de investimento. Beijão, até amanhã, tchau, tchau.